Amém? Quero convidar o pastor Márcio. Pastor Márcio foi o primeiro Gideão desse ministério. Quando Deus trouxe a visão para o Paulo e compartilhamos com o pastor Márcio, ele disse: pois eu serei o primeiro Gideão. E durante tanto tempo ali na torre, pastor Márcio, hoje ele está orando em casa, mas ele continua sendo Gideão. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, queremos louvar o Teu nome pela vida do Teu servo. Queremos Te louvar, ó Deus, porque Tu tens feito do Teu Filho, Tu tens lhe dado visão celestial. Tu tens lhe dado, Senhor, o destino profético. Tu tens dado ao Teu servo a graça de estar no centro da Tua vontade, cumprindo o Teu propósito nesta geração. Obrigado, Senhor. Pai, nesta hora ele é um instrumento nas Tuas mãos, um canal ligado à fonte. Jorre dos seus lábios a Tua palavra, vinda do Teu coração para o nosso coração. Usa Teu servo, Senhor, e que a Tua glória esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Possamos ver, Senhor, a Ti, Senhor, em Tua palavra e na Tua vontade. Usa Teu servo, ele é Teu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. E eu queria que você tomasse a sua Bíblia e levantasse mais alto que você pudesse a sua Bíblia. Olhe para a pontinha da sua Bíblia. Fica olhando para ela e repita comigo dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado por fé o poder da Tua palavra. O poder que nos transforma. A cada momento, quando a tomamos de glória em glória, vamos sendo transformados à Tua imagem, Senhor. Ó Deus, conceda ao pregador graça, conceda-lhe a sabedoria, conceda-lhe a unção, para que nesta hora Tu nos edifiques, Tu nos consoles, Tu nos exorte, que Teu Santo Espírito, de um modo tão glorioso, possa gravar, ó Pai, em nossos corações as verdades da Tua palavra, para que não sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nós sabemos que a nossa vida ela é marcada por recomeços. Deus sempre nos oferece a graça de recomeçarmos. O nosso entendimento é que a cada manhã Deus renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. E são as misericórdias dele, apenas as misericórdias, a causa de não sermos consumidos. Sabemos que a nossa fé não é uma religião. Nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. A fé cristã é tão diferente de qualquer religião. Qualquer. Todas as religiões têm adeptos, mas a fé cristã não tem adeptos. Não tem. No Espiritismo tem adepto, no Islamismo tem adepto, no Budismo tem adepto, no Judaísmo tem adepto. E todas as religiões as pessoas são adeptas daquela religião. Mas a fé cristã não. O cristianismo não tem adeptos. A pessoa, para ser cristã, ela passa por uma experiência tão forte, tão profunda, tão radical, que
que é chamada até um novo nascimento. Tudo para ela é novo. Não existe alguém que diz assim, eu quero ser um cristão e vou mudar de religião. Não é isso. A pessoa passa por essa experiência. E quando ela experimenta o novo nascimento, ela passa a ter dentro dela a própria vida de Deus. Ou seja, o Senhor veio mesmo para morar na vida dela. Não apenas a placa religiosa que ela tinha mudou. A vida é tão profunda a mudança, tão radical, ao ponto dela afirmar, como Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, a nossa fé, a fé cristã é essa. E hoje eu queria tomar um pouco o exemplo de Paulo. Paulo, ele não dizia que ele era um Gideão, mas ele era um Gideão da oração. Ou seja, ele vivia em comunhão com o Senhor. Ou seja, a graça, um homem, foi o único que você encontra na Bíblia, que ele levanta a bandeira e diz, olha, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Ao ponto dele dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a nossa fé, nós olhamos e percebemos dessa maneira. Ou seja, quando vemos em Paulo a garra, a paixão, o ardor, a vida, e algo que o Gideão tem, e que é isso que move realmente a nossa história como Gideões, é exatamente essa compreensão de viver na presença do Senhor. Em outras palavras, quando diz que os Gideões oram às 24 horas, é verdade que você pode ficar 1 hora ou 2 na torre. É verdade que muitas vezes no aspecto físico você pode ficar alguns momentos, mas não pode existir aquilo, como algumas pessoas quando vão orar, até dizem assim, ó Deus, agora nós entramos na tua presença. Mas não é uma questão de entrar na presença dele, é viver na presença dele. Alguns quando oram começam a dizer, Senhor, continuando na tua presença. Porque o outro orou dizendo, agora entramos. Então não é uma questão de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. É viver na presença do Senhor. Então eu disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença. Anda. Não é andar de vez em quando. Então o Gideão, ele não veste a camisa apenas só nos congressos, ou apenas quando ele está na torre. Ele é Gideão às 24 horas. Quando a palavra diz orai sem cessar, é exatamente esse insight que existe. Ou seja, nossa vida tem que ser essa vida ligada ao Senhor às 24 horas. Então, como ouvimos aqui várias vezes, o Gideão não é apenas aquele momento que ele está ali, que ele é Gideão. Não, ele vive o ministério, a vida dele, orai sem cessar. É como respirar. Nós respiramos sem cessar. No momento que eu parar de respirar, pode me enterrar, não é assim? Então, quando a palavra diz orar sem cessar, não é que nós vamos andar de olhos fechados o tempo todo, não é assim. Mas a comunhão, estamos ligados ao Senhor, sensíveis ao Senhor. Quando existe essa convicção, as circunstâncias elas podem ser as mais absurdas aparentes. Ou seja, podem vir momentos assim, que parece que a tempestade está chegando, ou está passando de momentos assim, tão fortes, mas o nosso coração está ali, firme no Senhor. Ou seja, o que nos mantém é exatamente algo que compreendemos como um propósito. Nós ouvimos hoje essas palavras aqui, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E esse propósito em nós, ele existe até que nós possamos dizer, como Paulo no finalzinho ele disse, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. É tão interessante ele falar, combati o bom combate, porque oração é batalha, oração também é batalha. Ou seja, quando você está na torre, você não está mais do que na chamada torre de vigia. E a torre de vigia nas muralhas era um lugar de batalha. Ali na torre de vigia era um lugar mais frágil também. E é o lugar onde mais o inimigo procura destruir.
Porque se o vigia for ferido, o ataque do inimigo, ele vai encontrar todo espaço para poder fazer aquilo que ele quer fazer, que é matar, roubar e destruir. Seja numa casa, seja numa igreja, seja na família, seja numa cidade. E por isso que nesses últimos dias, Deus tem trazido esse espírito de súplica, esse espírito de intercessão, esse espírito de clamor. A sua própria presença aqui testifica isso. Você não veio para um congresso, você veio exatamente para saber que você não está sozinho. Quando você vê que tem um irmão ao seu lado, que é Gideão, isso inspira você, isso enche o seu coração de uma certeza. É isso que Deus está fazendo, e não apenas aqui, mas em toda a terra, em toda a terra. Deus está derramando esse clamor de uma forma muito intensa. Essa visão do 7x24, ou seja, 7 dias da semana, às 24 horas. A torre pode ser no porão de um prédio, mas lá está a torre, como pode estar lá em cima. Não é um aspecto físico, porque a nossa fé é uma fé espiritual, ou seja, ela exclui tudo no natural. A fé cristã não tem nada de superstição. Não há um aspecto de superstição na nossa fé. Nenhum. Ou seja, nossa fé é uma fé espiritual. Superstição é nós atribuirmos poderes espirituais a coisas naturais. Então, nós vamos hoje caminhar com Paulo, porque Deus disse para Paulo, e ele tinha uma convicção. E uma convicção fortíssima de um propósito para a vida dele. E tudo que ele queria era cumprir o propósito. Quando ele converteu, a prova da conversão dele tão forte foi quando ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres? E naquela hora, o Senhor começou: eu quero é você. Eu não quero tanto o seu trabalho, eu quero você. Eu quero é você. Ou seja, o nosso trabalho não é o que Deus quer, Ele nos quer. O nosso trabalho é apenas consequência de sermos dele e de ouvirmos o Senhor. Porque o nosso trabalho para nós mesmos não tem sentido. Não tem. Mas quando Ele faz, ou seja, sempre, toda a glória pertence a Ele. Toda a honra sempre pertence a Ele. E todo louvor pertence também a Ele de um modo tão maravilhoso. Eu quero que você tome sua Bíblia e nós vamos fazer algo igual Paulo fez. Vamos abrir no livro de Atos. Atos, capítulo 27. E nós vamos começar vendo essa verdade. Se nós não tivéssemos a Bíblia toda, tivéssemos apenas esse texto, nós teríamos a Bíblia toda. Não existe um pedaço da Bíblia que tenha menos poder do que o outro, e não existe um pedaço dela também que não tenha toda a verdade do Senhor. Tanto faz você tirar uma gotinha do sangue aqui da sua testa, como da ponta do pé, é o mesmo sangue. O poder da palavra de Deus é o mesmo poder. Então, Atos 27, e nós vamos hoje caminhar com ele, viajando, mas ao mesmo tempo fazendo essa viagem como um Gideão, como um processo daquilo que Deus tem. Atos 27, começa dizendo assim: quando? Vamos falar? Quando? Outra vez? Vamos falar quando mesmo? Quando? Quando foi decidido. Existe um momento quando esse tempo chega na nossa vida. Nós sabemos que existe na língua grega essa palavra para esse tempo que o relógio marca. É a palavra cronos. Existe a palavra tempo também, kairos, que é esse tempo de Deus. Existe o tempo do Senhor. Ou seja, houve um momento quando durante anos e anos e anos você viveu. Anos e anos seu coração pulsou, mas houve um quando. Deus chamou você para ser um Gideão. Houve um quando, um momento, quando veio dentro do seu coração mais do que uma sacudida,
houve um quando. Nossa vida, Deus permitiu que os dias tivessem apenas 24 horas, para que sempre tivesse o amanhecer, para que sempre tivesse um quando. O ontem é ontem. Quando Jesus disse que Satanás ele é o ladrão, ele é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, o que Satanás ele quer roubar de nós? O que ele quer roubar? Será que ele quer roubar seu carro? O diabo vai dirigir carro? Vai roubar sua casa que você deixou e levar a televisão? O diabo vai ver televisão? Ele quer roubar o de mais precioso que nós temos. E o que Jesus Cristo disse que é mais precioso? O que nós temos de mais precioso? Ele disse assim: quem pode, com todas as suas riquezas, quem pode, com todas as suas riquezas, acrescentar um dia ao curso da sua vida? Aos olhos do Senhor, a maior riqueza que nós temos é o dia de hoje. É esse dia. Não fui eu que falei, foi ele que falou. Agora, Satanás quer roubar. De que forma ele quer roubar? Levando-nos a viver no passado. E viver no passado é viver só de lembranças. Viver no passado é viver só de recordações. Viver no passado é só ficar lembrando aqueles tempos gloriosos que já vivemos, ou aqueles tempos terríveis que vivemos também. Mas ele não quer que a gente viva o hoje. Quando ele não nos leva a viver no passado, ele nos leva a viver no amanhã. E amanhã é sempre dizendo assim: um dia, um dia, um dia, um dia, meu dia vai chegar. Mas ele não deixa a pessoa viver o dia de hoje. A maior riqueza que temos é esse dia. É esse dia. É esse dia. E quando nós escolhemos, porque tudo na vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. E tudo na vida, como termina, é que se conta. Tudo na vida é uma escolha. Quando nós escolhemos viver cada dia, cada dia. O ontem, a gente não consegue vivê-lo mais. O amanhã é apenas uma expectativa. Só uma expectativa. Só Deus é que sabe. Mas quando escolhemos viver esse dia, e vivê-lo intensamente, por isso que o Gideão tem apenas um dia para viver. Olhe para o seu colega que está aí e diga: meu irmão, eu só tenho um dia para viver. É isso. Por isso que o Senhor Jesus disse o quê? Basta cada dia. Basta cada dia. Cada dia. Então o texto começa dizendo, capítulo 27, verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Quem decidiu que Paulo ia para a Itália? Não foi ele, foi o próprio Deus. Paulo tinha o desejo de ir para Roma, porque Roma era a sede do império. E se o império caísse aos pés do Senhor Jesus, o mundo todo iria cair. É verdade que nós conhecemos a história. O império caiu, mas 300 anos depois, e foi uma confusão muito grande, porque aquilo que era para ser o relacionamento passou a ser religião, e aí a coisa ficou tão confusa. Mas bem no início, Paulo guardou isso quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Nossa vida está nas mãos do Senhor. E é algo que nós temos que ter o entendimento. Pode parecer estranho isso, mas que nós somos imortais até cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Deus vela, Deus guarda. Ainda que muitas vezes a maneira dele dirigir a nossa vida, nem sempre é aquilo que nós sonhamos ou experimentamos. Não existe melhor lugar para se viver
do que dentro da vontade de Deus. A vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus não é uma coisa amarga que a gente vai fazendo reclamando. Paulo não iria para Roma no navio, num camarote de primeira classe. Ele não iria com todo conforto. Ele estaria indo, o próprio Império Romano estaria pagando a passagem dele, porque ele estava indo como prisioneiro. Como prisioneiro. Sabe quando nós temos a compreensão da vontade do Senhor? Não existe nos nossos lábios a murmuração. Nós temos aprendido que se existe um pecado que fere tanto o coração do nosso Senhor, é a murmuração. No Velho Testamento, nenhum pecado era mais terrível ao coração de Deus do que a murmuração. Porque murmurar significa dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurar é isso. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Paulo entrou nesse navio, sem murmurar. O murmurador, ele disse, se eu fosse Deus, eu ia fazer diferente. Eu ia fazer isso e aquilo outro. Murmurar é exatamente isso. Se eu fosse Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Eu ia fazer melhor do que Ele. Se a nossa vida está nas mãos dEle, nossa vida não está nas mãos do diabo. Nossa vida está nas mãos dEle, nós somos a habitação dEle. Ou seja, muitas vezes nosso chamado não é para entendermos a Deus. Nosso chamado é para amar a Deus e obedecê-lo. Eu apenas tenho que descansar nessa verdade, que Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama. Ele diz como um pai se compadece dos seus filhos. A maior expressão nossa, humana, natural, é de ser pai e de ser mãe. Quando eu entendo isso, que Deus me ama, não vai haver espaço na minha vida para murmuração. Por isso que Paulo dizia, eu aprendi. Ele disse, em tudo, dai graças. Eu vou dar graças, porque minha vida está nas mãos de Deus. Se é para entrar nesse navio, junto com tantos prisioneiros, assassinos, criminosos, gente de toda laia, eu vou aqui. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, não existe nada. Se uma folha de uma árvore, Deus tem conhecimento. Quanto mais na nossa vida. Se nossos cabelos estão numerados. Então, quando Paulo entra naquele navio, diz o texto, junto com outros presos, e um centurião chamado Júlio, na corte imperial. Verso 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Verso 3, olhe para mim. Deus, Ele não se esquece de qualquer gesto de amor que alguém faça para um filho dele. Esse homem chama Júlio. Não tinha razão nenhuma para esse nome estar aqui. Nenhuma. Esse homem está aqui porque Jesus falou, se dermos um copo d'água para alguém em seu nome, essa pessoa não perde esse galardão. Esse Júlio, tantas pessoas que o nome podia estar aqui na Bíblia, está aqui. Esse homem não era crente, mas diz aqui o texto que ele tratou Paulo com humanidade. Ou seja, era um prisioneiro, Paulo, mas debaixo daquela prisão, debaixo daquelas algemas, tinha um ser humano. É tão importante a gente ver as pessoas como Deus as vê. Como Deus as vê. Como Deus as vê. Deus não amou Adolfo Hitler menos
do que Ele me amou. Deus amou Adolfo Hitler da mesma maneira como Ele amou você. A diferença é que você e eu aceitamos o amor dele em Cristo Jesus. Deus não tem filhos prediletos. Ao vermos cada pessoa como Deus a vê. E diz aqui o verso 4, partindo dali. Ou seja, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Quando nossa vida está nas mãos do Senhor, nós estamos fazendo uma viagem. Por isso que nós, os crentes, nem falamos assim, fulano morreu. Nem dizemos essa expressão morreu. Nós dizemos partiu. Vamos falar? Partiu, partiu, partiu. Ou seja, a nossa história toda aqui na terra é como uma viagem. Um dia nós apenas vamos partir para estar com o Senhor. Aqui nós estamos viajando aqui, viajando. E ao mesmo tempo nós, como Gideões, a primeira coisa que você vai encontrar quando você começa o ministério dos Gideões, porque agora você já está vivendo e vai passar isso para outros, você vai experimentar ventos contrários. E é tão interessante que os ventos contrários, muitas vezes vão começar a ser soprados por pessoas que você nunca esperava que iam ser contrários. Quando na sua igreja, na sua família, alguns vão começar a falar assim, de ficar uma hora inteira orando todo dia. Ah, você vai ficar orando. Muitas vezes vai partir, a pessoa vai falar,